Olá pessoal, bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar sobre 6 alimentos que ajudam a controlar o ácido úrico no sangue. Vamos lá então? Pois bem, a gente sabe que muitas pessoas sofrem com este excesso de ácido úrico no corpo, que a gente chama de hiperuricemia. Quando esses níveis de ácido úrico estão desequilibrados, este excesso de ácido úrico pode contribuir para a ocorrência de diversas patologias. Patologias graves, como por exemplo infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, cálculo renal e o que é mais frequente na população, que são episódios de gota, que nada mais é do que o ácido úrico acumulado nas articulações e calcificando ali nas articulações. Nós sabemos que essa calcificação vai produzir dor intensa, e em muitos casos, às vezes, é até necessário produzir ou realizar cirurgias para se tentar consertar, contribuir para devolver os movimentos das articulações. Pois bem, mas como que esse ácido úrico é produzido e como que ele age no nosso corpo? Nós sabemos que o ácido úrico, que aqui nós vamos chamar de AU, esse ácido úrico é uma substância produzida pelo nosso organismo e ele é o resultado da quebra de purinas. O que são purinas? Purinas são bases nitrogenadas, derivadas das proteínas que estão presentes nos alimentos. Ao serem ingeridas, essas purinas são utilizadas, degradadas e são transformadas em ácido úrico. Ainda no nosso corpo, a quase totalidade do ácido úrico normalmente é eliminado pelos rins. No entanto, por diversos fatores, em alguns indivíduos, este ácido úrico pode ficar retido no sangue. E dependendo da quantidade, ele pode aumentar as chances de causar problemas, como nós já comentamos. Alterações vasculares, como risco maior de acidente vascular cerebral, de infarto agudo, de cálculos e problemas relacionados à gota. Pois bem, eu fiz aqui um resumo para você entender. Então, alguns alimentos são bastante ricos nessas bases nitrogenadas. Em especial, alguns alimentos que a gente chama de embutidos, como, por exemplo, as salsichas, salames, presuntos, carnes vermelhas. E aqui eu fiz uma menção especial ao salmão, porque ele é muito rico em bases nitrogenadas. Mas, de um modo geral, as carnes vermelhas também o são. Assim como as bebidas alcoólicas também, elas produzem grande oferta de bases nitrogenadas. Mas o que são essas bases nitrogenadas? Bom, as bases nitrogenadas, elas estão estruturalmente dentro das proteínas. As proteínas são formadas por bases nitrogenadas. E elas recebem esse nome exatamente porque na estrutura química dessas bases nitrogenadas, que são chamadas bases purínicas, e no caso seria basicamente a adenina e a guanina, elas apresentam nitrogênio na sua estrutura e por isso elas são chamadas de bases nitrogenadas. Okay? Essas bases nitrogenadas são degradadas e vão produzir ácido úrico. Isso é normal, nós fazemos isso. A questão é que tem alguns indivíduos que produzem esse ácido úrico em grandes quantidades. E mais que isso, além de produzir em grandes quantidades, não há uma eliminação adequada desse ácido úrico. E aí, isso resulta num quadro de hiperuricemia. Como o nome diz, hiper, aumento, uric, de ácido úrico, mia, de corrente sanguínea. Então, você tem aumento do ácido úrico na corrente sanguínea, que, como dissemos, aumenta a chance desse ácido úrico
depositar-se nas articulações e aumentar a chance para produzir gota, cristalizar-se e aumentar a chance desse ácido úrico se depositar nos vasos sanguíneos e aumentar a chance de que esse depósito contribua para acidentes vasculares cerebrais, no caso seriam os derrames, e também o risco de infarto agudo do miocárdio. Além de que o depósito de ácido úrico lá nos glomérulos renais também aumenta a chance da formação dos chamados cálculos de urato, ou seja, cálculos de ácido úrico. Ok? Pois bem, como eu tinha falado, quem tem predisposição a ter o excesso, a formação de ácido úrico alto, precisa tomar cuidado com esses alimentos e procurar inserir bons itens na dieta, que é o que nós vamos discutir agora. Agora, independente, tanto quem tem predisposição a produzir ácido úrico em excesso, quanto quem não tem, essas recomendações são bastante oportunas. Vamos lá, então. Então, eu separei para vocês aqui 6 alimentos que ajudam o seu organismo a detoxicar o excesso de ácido úrico. Detoxicar significa jogar fora, desintoxicar. Vamos a eles, então. O primeiro deles aqui a ser abordado, a alcachofra. Essa alcachofra, que nós vamos encontrar nas feiras, nos supermercados, ela age na eliminação de toxinas do nosso corpo. Elas são bastante diuréticas, elas apresentam determinados componentes que fazem o efeito diurese. E esse efeito de diurese, o efeito diurético, retira o líquido do nosso corpo e acaba também eliminando o excesso de ácido úrico. Elas são ricas em minerais, vitaminas e apresentam uma grande quantidade de triterpenos, que são substâncias antioxidantes. Esses triterpenos contribuem bastante para baixar o ácido úrico. Elas possuem fibras e ácidos graxos, que são utilizados também como fonte energética para o nosso corpo. Como que você vai fazer? Você vai ferver as mesmas e servir elas temperadas com azeite de oliva e ou vinagre de maçã, que além de melhorar o sabor dela, também o azeite de oliva, o azeite puro de oliva e o vinagre de maçã tem ação antioxidante e vai contribuir para os efeitos da alcachofra. Elas são muito boas. Outro alimento que as pessoas não sabem, mas ela é excelente, é a nossa conhecidíssima cenoura. O que ela faz? Ela tem um efeito alcalinizante ao nível renal. E este efeito alcalinizante ajuda não somente ao nível renal, mas também ao nível vascular, a retirar aquelas bases nitrogenadas e os cristais das articulações. Esta cenoura ela é excelente como agente alcalinizante e detoxicante. Ela pode ser consumida crua, cozida, ou também na forma dos sucos. Elas têm a mesma eficácia. Uma excelente alternativa. Um outro que está ganhando grande espaço nos estudos é o café. Estudos recentes nos mostram que a cafeína aumenta a secreção tubular renal, ou seja, lá nos túbulos renais, de ácido úrico. Então, a cafeína tem a capacidade de aumentar a excreção de ácido úrico. Então, o café tem ganhado grande espaço como agente também detoxicante. Deve ser consumido moderadamente. Em média, 3 a 5 xícaras de café por dia é tranquilo, ou seja, você não tem grandes preocupações, além de ser extremamente saboroso. Outra que tem um papel bem demarcado neste meio é a cebola. Ela é depuradora no nosso corpo.
Elas não somente diminuem o excesso de ácido úrico, ou seja, a hiperuricemia, como também baixa os triglicérides. Ela aumenta a captação de triglicérides e acaba reduzindo também as gorduras no nosso sangue. Então, ela baixa o ácido úrico e também os triglicérides. Como que você vai fazer? Você vai ferver 1 a 3 cabeças de cebola pequena, até que ela fique bem macinha. Geralmente a gente usa um copo americano para poder ferver, uma quantidade mais ou menos entre 300 a 400 ml de água. Você vai ferver até que ela fique macia e vai em seguida pegar aquela água da fervura e vai separar ela e misturar esta água com a outra substância riquíssima em agentes detoxicantes aqui, que é o limão. Então você vai misturar o suco da cebola com o suco de limão e você pode tomar 2 a 3 xícaras ou copos desse por dia. Ajuda muito também em baixar não somente o ácido úrico, mas também os triglicérides do nosso sangue. Ok? Nossa quinta sugestão para você, o alho. O alho, a medicina tradicional, a medicina oriental, já vem estudando ele há séculos. Ele apresenta uma grande capacidade de reduzir o colesterol. Além de reduzir o colesterol, ele também tem um papel bastante importante como agente vasodilatador, para reduzir a pressão arterial. E também aumenta a eliminação de ácido úrico do sangue. Por quê? Porque ele contribui muito para a eliminação das bases nitrogenadas, que nós mencionamos a você, que seriam aquelas bases ricas em nitrogênio, que vai dar origem ao ácido úrico. Então ele tem um papel bem importante na eliminação das bases nitrogenadas. Como que a gente faz? Você vai amassar cerca de 2 dentes de alho, vai descascar, tirar essa película aqui, amassar esses 2 dentes de alho e vai deixar descansar em um copo de água por cerca de 6 a 8 horas. Fica quietinho lá, 6 a 8 horas. Depois desse período, é só você tirar o alho, coar ele e beber essa mistura pelo menos 3 vezes ao dia. Tem um ótimo poder detoxicante. Finalmente, nossa sexta dica, e não menos importante, seria o uso das sementes de abóbora. A abóbora em si, ela também tem um poder detoxicante importante, mas é nas sementes dela que está concentrada a grande quantidade de substâncias detoxicantes. Ela apresenta grande capacidade diurética, não sei se todos sabem, mas as sementes de abóbora são excelentes diuréticos. E também, por meio desta capacidade diurética, ela aumenta a excreção dos níveis aumentados de ácido úrico. Outra coisa importante aqui nas sementes de abóbora é que elas também são ricas em zinco e ômega 3. E isso contribui fortemente para o efeito final de baixar o ácido úrico dos indivíduos que têm hiperuricemia. Como que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, não descasque esta semente. Você não vai tirar esta película aqui. Essa película ela é importante porque tem muito ômega 3 e muito zinco aqui nessa película. Você vai simplesmente retirar as sementes e vai deixar elas secar. Você pode secar ela colocando ela em cima de um pano e cobrir isso para ela ficar secando durante o dia todo, ou auxiliar nessa secagem levando ela alguns minutos ao forno até ela dourar. Tem que ficar observando para não deixar queimar as sementes. É só para tirar o excesso de água. Como que você vai fazer depois? Depois você vai consumir essas sementes aqui, juntamente com saladas ou na sua alimentação diária, quer seja almoço, quer seja jantar.
você adiciona cerca de 10 sementes dessa junto com as refeições. Alguns médicos recomendam o uso dessas sementes aqui como snacks, como se fosse uma sobremesa, como se fosse um complemento de alimentos. É uma semente que você pode consumir durante o dia. Ou seja, tem um grande poder de baixar o ácido úrico e também pelo fato de conter zinco e ômega 3, tem um efeito antioxidante bastante importante. E este efeito, com certeza, contribui inclusive para normalizar os níveis de colesterol e também de triglicérides. Ok? Eu tenho certeza que se você fizer adotar algum dessas práticas, você vai melhorar bastante seu perfil de ácido úrico. E, acima de tudo, consuma alimentos saudáveis, tenha bons hábitos e consulte seu médico regularmente. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.